Com isso, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 53. Nós vamos ler os primeiros 12 versículos. Isaías 53. Vou aproveitar e vou pedir à professora Erivalda que se coloque de pé, para que nós possamos ouvi-la e faça a leitura desse texto. Vamos, irmãos, ficar de pé para que nós possamos fazer a leitura. Aqueles que puderem, quem está sem criança no colo, né, Renata? Os irmãos que puderem, se coloquem de pé, por favor. E vamos ouvir essa leitura com a nossa professora, irmã Erivalda. Amém. Quem creu em nossa pregação? Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boca, ou não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi cortado com os transgressores. Contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgredores intercedeu. Amém. Glória a Deus. Vamos orar com a mesma irmã que fez a leitura, a irmã Erivalda. Vamos fazer uma oração, irmã, nesta hora, pedindo a Deus que Ele possa trazer a interpretação do seu texto para todas as nossas mentes e corações. Aleluia. Louvado, exaltado seja teu nome. Amém, Senhor. Santo, 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 Espírito Jesus. E nós te glorificamos, meu Pai. Amém. Porque até nós, Senhor, permitiste, ó Pai, o conhecimento da tua palavra. Amém, Deus. Ó Pai, que nesta manhã, Senhor, teu Espírito Santo venha revelar para nós, Senhor, aquilo que tu ainda queres, ó Pai, que nós possamos conhecer. Amém, Senhor. Senhor, que tu usa poderosamente o teu Filho, Senhor, Amém. para nos trazer a interpretação, meu Pai, desta manhã, desta palavra. Amém. Sabemos que é uma palavra forte e poderosa, que tu
deixaste para nós, Senhor. Sobre, Senhor, tudo que teu filho fez, Senhor, por nós, ó Pai. Mesmo nós não merecendo, meu Pai. Sendo pecadores como somos, ó Pai, mas Ele se dispôs, ó Pai, se colocou, Senhor, a sofrer por nós, levando a cruz, Senhor, ali na cruz do Calvário, Senhor. Aleluia. Sobre si os nossos pecados, nossas enfermidades, nossas dores, nossos sofrimentos. Ó Pai, só nos resta agradecer. É verdade. Ó Pai, nós não somos dignos, meu Pai. E que nós possamos cada dia ter para os seus gratos, ó Pai, para, Senhor, poder expressar, Senhor, o quanto nós te amamos, ó Pai. E como, Senhor, nós reconhecemos o teu sacrifício por nós. Amém, Senhor. Ó Pai, abençoa a tua igreja, meu Pai. Deixa o lugar do povo que está aqui, a cada família. Amém. E que cada um seja alcançado, Senhor, com essa misericórdia, Amém. Pai. Por este amor, ó Pai, Senhor. E nós possamos cada dia mais, Senhor, fazer a tua obra, fazer a tua vontade. E levar o mundo a conhecer, meu Pai, o teu sacrifício, meu Pai. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. A cruz de Cristo, meus queridos irmãos, é a maior expressão do amor de Deus pela humanidade. A maior. Não existe atitude de amor maior que essa. Então, Deus não escreveu essa verdade, né, nas nuvens com fogo. Não foi escrita de qualquer forma. Deus, queridos irmãos, revelou o seu amor para conosco, onde Jesus morreu na cruz para nos salvar. A morte de Jesus é a maior expressão. Então, cada um de nós somos especiais para Deus, porque Ele nos amou de tal maneira que Ele deu a si próprio. Ele se entregou por amor a todos nós. Então, queridos irmãos, Ele se entregou. Então, a cruz de Cristo não foi um acidente. Não foi por acidente Jesus morreu, mas um apontamento de Deus desde a eternidade. Desde a eternidade já estava determinado que o próprio Deus viria. Então Cristo veio para morrer. Quando Ele nasceu ali em Belém, já nasceu com seu destino traçado. Então Ele foi morto desde a fundação do mundo. Desde o momento em que o homem pecou, já ficou determinado que Cristo viria morrer em nosso lugar. Então, Ele nasceu para ser substituto. Jesus é o meu substituto. É o seu. Né? Então, queridos irmãos, a cruz sempre esteve assim, no nosso caminho, porque desde que nascemos já com o perdão dos pecados através do sacrifício de Jesus. Então sempre esteve diante de nós a cruz de Cristo, porque se reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, automaticamente nós herdamos o sacrifício dele na cruz. Então Deus em Cristo marchou para a cruz. Observe que Ele foi espontaneamente como um rei. Naquele momento Ele caminhava como um rei coroado, né? Porque ali era o ápice da sua missão. Então o amor de Deus por nós é um amor eterno. Por que eterno? Porque vem desde sempre, desde a eternidade. Então, queridos irmãos, a cruz de Cristo, né? A cruz de Cristo representa esse amor. Ele é representado naquela cruz. Então Ele não desiste de nós. Ele não desiste de você. Então a cruz de Cristo foi o gesto mais profundo. O gesto mais profundo de Deus no sacrifício de amor por nós. Então por quê? Porque ali Ele renuncia a sua vida. Naquele momento ali Deus morre. Naquele momento Deus ali vai à sepultura. Observe que Ele deixou a glória, deixou o seu trono, deixou sua majestade, esvaziou-se, tornou-se homem, servo, foi perseguido, preso, açoitado, cuspido, e por fim Ele foi pregado numa cruz. Tudo isso por amor. Por amor. E muitas vezes Ele pede tão pouco de nós,
por tão grande sacrifício. Então, queridos irmãos, sendo Deus, ele se fez homem. Imagine, Deus fez homem, sendo Senhor, ele se fez servo, sendo santo, ele se fez pecador, e sendo bendito, ele se fez maldito por mim e por você. É algo tremendo isso. Imagine Deus se fazer homem simplesmente por amor a alguém que não merece, e muitas vezes não merece. Então, quem levou Jesus à cruz? Quem foi o responsável da morte de Jesus na cruz? Queridos irmãos, a morte de Jesus Cristo não foi determinada por fatores circunstanciais. Não foram as circunstâncias que levaram Jesus à cruz. Então, Cristo não foi morto porque os sacerdotes o prenderam. Cristo, ele não foi morto porque o Sinédrio o sentenciou. O Sinédrio simplesmente foi uma mola mestra nas mãos de Deus. Cristo não foi morto porque Pilatos lavou as mãos, não. Cristo não foi morto porque Pilatos lavou as mãos, porque os judeus, Cristo não foi morto porque os judeus o acusaram. Cristo não foi morto porque Judas o traiu. Cristo não foi morto porque Pedro o negou 3 vezes. Jesus foi morto porque eu pequei. O culpado da morte de Jesus fui eu e foi você. Fomos nós. Nós somos os responsáveis. Então os nossos pecados levaram Jesus à cruz. Jesus foi crucificado por causa do meu erro. Se eu não tivesse errado, se você não tivesse errado, não havia necessidade de Jesus ter vindo e ter morrido na cruz. Então, o versículo 5 diz: foi transpassado por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Então o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Estava sobre Jesus. Então o versículo 8 diz: por causa das transgressões do meu povo foi ele ferido. Por causa da transgressão. Então o versículo 4 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então o que matou Jesus, o que levou Jesus à cruz, o que levou Jesus à sepultura foi o meu pecado, foi os nossos pecados. Judas não tem culpa por causa da traição dele, tem culpa por causa do pecado dele. Pedro não foi a negação de Pedro, não foi Pilatos. Pilatos talvez pensou que se eu lavar minhas mãos, você está perdido. Não, Pilatos estava completamente enganado. O Sinédrio, pensando que eles eram com eles, tinham poder sobre Jesus, ele disse: todo poder é me dado no céu e na terra, todo poder pertencia a ele. Se ele quisesse, ele não teria ido na cruz. Então ele morreu pelos nossos pecados, ele foi moído pelos nossos pecados. Na cruz ele foi feito pecador por nós. Jesus se fez pecador. É por isso que o Pai, ele vira o rosto de Jesus naquele momento, né? Deus meu, ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Meu Pai, por que me abandonou? Porque Deus, o pecado faz separação entre o homem e o Pai. E naquele momento, então, queridos irmãos, o pecado, nosso pecado, faz separação entre nós e Deus. Então, o Pai o levou à cruz. O Pai leva o Filho para a cruz. Então, a palavra de Deus diz no versículo 6: o Senhor me fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, todos os nossos pecados estavam sobre Jesus. Então, Jesus não foi à cruz porque a multidão, sangue sedenta, a multidão sedenta por sangue, desejada por sangue, gritou: crucifica, eles pensando, talvez eles pensaram que por causa daquele grito dele, Jesus foi à cruz. Não, ele não foi à cruz porque os sacerdotes entregaram por inveja, porque os sacerdotes tinham inveja de Jesus, pelo que Jesus fazia, pelos seus milagres. Ele não foi à cruz porque Judas o traiu por ganância, porque nós sabemos que Judas era ganancioso, Judas era ladrão. Pilatos o sentenciou por covardia, né? Então os soldados o pregaram na cruz por crueldade. Eu quero dizer que ele foi para a cruz porque ele se entregou por mim e por você. Então Jesus voluntariamente, foi voluntária a sua prisão, a sua morte. Então certamente, o versículo 4 diz: certamente ele tomou sobre si, tomou as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Então o apóstolo Paulo,
ele diz que o amor de Cristo nos constrange. Quando você está constrangido, você está envergonhado. Eu fiquei constrangido com aquela atitude, eu fiquei envergonhado. Então, o amor de Deus me deixa envergonhado, porque quem sou eu para Ele me amar do jeito que Ele me amou? E Ele me amou. Então, Ele nos amou, né? E assim mesmo se entregou por nós. Então, poxa, Ele me ama tanto que deu a sua vida por mim. Olha que tremendo amor, coisa maravilhosa. Então, que tipo de sofrimento, meus irmãos, Jesus suportou? Porque Jesus suportou muito sofrimento. Jesus suportou o sofrimento moral e espiritual. Moral e espiritual. Jesus foi exposto. Jesus andou digamos hoje, cueca pela rua. Tiraram todas as suas vestes. Então o seu sofrimento foi repulsivo. O versículo 3 diz que os homens esconderam o rosto, tiveram vergonha dele. Então seu sofrimento não produziu compaixão nos outros. Observe que dele não fizeram caso. Ninguém teve pena. Jesus andando e ali, e as pessoas muito jogando verdura, frutas sobre ele. Não se envergonharam daquilo tudo. Então, ele teve a experiência íntima e longa de sofrimento. A Bíblia diz que ele era homem de dores. Foi uma experiência longa. Desde o momento que ele foi preso, até o momento da sua morte, Jesus sofreu dores. Então, ele também foi rejeitado. A Bíblia diz no versículo 13 que o mais rejeitado entre os homens, o mais. Não existe alguém que foi mais rejeitado que Jesus. Então, ele foi rejeitado pelo seu povo. O povo se crucificam, o seu povo não queria mais que ele continuasse vivo. Ele foi rejeitado pelos religiosos da sua época. Eles se reuniram para condenar Jesus. Ele foi rejeitado pela multidão que o aplaudia. Jesus, um domingo antes da sua crucificação, ele entrou na cidade sendo aplaudido, sendo ovacionado. O povo dizendo: Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. E na mesma semana, o povo gritando: crucificam. Então ele foi rejeitado pelas autoridades romanas, porque a própria justiça o prendeu e o matou. Observe que ele foi rejeitado pelas autoridades judaicas. Os próprios líderes religiosos o condenaram à morte. Então ele foi rejeitado pelos seus apóstolos. Observe que Judas o traiu, Pedro o negou e todos os demais abandonaram ele e fugiu, com exceção de João. João foi o único que seguiu ele até lá. João não temeu. Então, observe o que Jesus passou por nós, né? O sofrimento dele por nós. Então, ele foi rejeitado pelo próprio Pai. Naquele momento, quando Deus lançou sobre ele as nossas iniquidades, ele se fez pecado por mim e por você. E naquele momento, né, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque Deus virou as costas para ele, porque o Pai não suportava olhar ele, porque o pecado impedia essa relação. Observe, querido, que hoje, muitas vezes somos nós que rejeitamos Jesus. Assim como fizeram lá. E quando? Quando é, pastor? Em que momento é que nós rejeitamos Jesus também? No momento em que nós desobedecemos a sua palavra. Deixamos de fazer a sua vontade. Então ele foi humilhado. E como como os homens, como o versículo 3 diz, e como de quem os homens esconderam o rosto. Isso é ser humilhado. É você ver alguém e dizer: eu não quero nem olhar para ele, vou virar o rosto. Que foi assim que as pessoas agiram com ele. Então, o Sinédrio o humilhou cuspindo nele. Os soldados humilharam, o açoitando ele. Ele foi humilhado pela voz da multidão: crucificam. Então ele era contado como alguém, porque a crucificação era a morte mais horrenda, e foi esse tipo de morte que exigiram para ele, o seu povo, né? Ele foi humilhado quando pediu água com sede, e lhe deram foi vinagre, né? Porque o vinagre
servia para agravar mais a tortura, porque dopava. Então, Jesus suportou o sofrimento físico, meus irmãos, por mim, por você. Então, o seu semblante foi desfigurado. Observe que o versículo 2 diz que não havia beleza nele. Ele ficou transformado, o seu rosto inchado, mas a feiura moral dos nossos pecados também estava sobre ele, porque o pecado deixa o homem feio. O pecado deixa o homem sem um semblante horrível. Então ele foi rejeitado pelo pecado, feito maldição por mim e por você. E muitas vezes, olha o sacrifício que Jesus fez, e muitas vezes nós dizemos não a Ele. Nós não o reconhecemos como Senhor das nossas vidas. Então toda a nossa trajetória foi lançada sobre Ele. Tudo que eu fiz e tudo que eu virei a fazer já está sobre Ele. Então Ele passou torturas crudelíssimas. Foram torturas cruéis. Observe que Ele ficou aflito, ficou ferido, ficou oprimido, foi transpassado, moído, sofreu castigo, ficou cheio de pisaduras por mim. Por quê? Porque as nossas pisaduras estavam sobre ele. Aquilo que eu tinha que sofrer, ele sofreu em meu lugar. E olha, aqueles irmãos, não é só aquela tortura, aquilo que está visível aos nossos olhos. Não imagine o pecado de toda a humanidade naquele momento estava sobre ele. Era algo tremendo. Eu acho que já foi em um presídio aqui, sabe o que eu estou falando. Quer dizer, ele tem uma base, porque quando você entra em um presídio, você recebe uma carga muito forte. Quem já foi em presídio sabe que algo terrível acontece ali, né? Imagine Jesus que recebeu o pecado de todos nós, o pecado de toda a humanidade. Então, sendo libertador, ele foi preso. Sendo santo, ele foi escarnecido com criminosos. Sendo criador, foi cuspido pelas criaturas. Ele sendo Deus, ele se fez homem. Então agora, machucado pelos açoites, e foram muitos, né? Então, com seu rosto ensanguentado, empreendendo uma longa caminhada de sofrimento para ele. Então, como Jesus reagiu diante do sofrimento na cruz? Qual foi a reação dele à morte de Cristo, queridos irmãos? Eu quero dizer que foi uma morte substitutiva. Foi a nossa morte. Então, ele foi à cruz em nosso lugar. Ele foi à cruz em meu lugar. Ele sofreu a minha morte. Então nós é que devíamos ter recebido aqueles açoites, nós é que deveríamos ter recebido aqueles cravos nas mãos e nos pés, mas ele tomou sobre ele tomou o nosso lugar, ele tomou a nossa morte, para que vivêssemos a sua vida. Então ele não abriu a boca para pedir vingança aos seus algozes, mas pediu perdão para eles. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E Jesus é assim, a sua atitude é essa. Então, e como ovelha muda, o texto diz no versículo 7, diz, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca, então ele se entregou, ele voluntariamente foi à cruz. Jesus não se rebelou ao ser preso. Ele disse, no momento que os soldados chegaram para prender ele disse, a quem te procura? Ele diz a Jesus, o Nazareno, ele diz, eu sou. Ele não se negou, ele não se levantou contra, ele não disse vamos correr, vamos fugir, vamos partir. Não, eu preciso passar por isso. Então ele intercedeu pelos seus algozes da cruz. Então ele levou sobre si. Lá na cruz ele disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Na cruz ele intercedeu, na cruz ele pediu perdão. Então a morte agora, querido irmão, Jesus ele recebeu a gloriosa recompensa por ter morrido em nosso lugar. Observe que Jesus ele venceu a morte, ele vence a morte. Observe que o versículo 10 ele diz assim, tragado foi a morte pela vitória. Então a morte agora não tinha mais a última palavra era dele. Por isso que ele diz, ó morte, onde está a tua vitória? Porque a vitória é dele, porque ele ressuscitou, Jesus ressuscitou. Então a sua morte foi algo real, né? Ele rompeu os grilhões da morte, ele abriu o túmulo de dentro para fora. Era normal abrir de fora para dentro. Quando Lázaro foi ressuscitado, Jesus diz, tirem a pedra.
Mas com Jesus foi diferente, foi de dentro para fora. Ele rompeu a morte, então ele conquistou para nós a imortalidade. Nós somos imortais hoje, aleluia, glória a Deus, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A morte não teve vitória sobre ele, e a morte não terá vitória, porque ele disse: todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E nós que aqui estamos, nunca morreremos, porque nós cremos no Senhor, nós aceitamos Ele como Senhor. Então Jesus nos remiu para o nosso Deus, né? O versículo 11 e 12, leia aí por favor, o versículo 11 e 12 de Isaías 52, por favor, versículo 11 e 12 de Isaías 52, pode ler. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. Em Deus servo, o justificará a muito, porque a iniquidade dele levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos e com os poderosos repartirá. Ele o destruiu, porquanto derramou sua alma na morte, e foi contado pelos transgressores, e muitos intercedeu pelos transgressores. Então ele nos comprou com seu sangue. Quando o texto fala que ele nos derramou a sua alma, ele derramou todo o seu sangue, então ele tirou de nós a maldição da escravidão, do império das trevas. Foi isso que Jesus tirou de nós com sua morte, porque nós éramos escravos da potestade de Satanás, do jugo do pecado, éramos escravos. Antes de Jesus morrer, o povo era escravo do pecado, porque era obrigado. Observe que agora somos livres, somos filhos de Deus, agora temos a justificação, somos perdoados pelo sangue de Jesus. Basta reconhecer, então, todos temos a justiça de Cristo em nossa conta. Foi na minha conta que ele morreu, foi na sua conta. Não, hoje o Pai, ele nos traz a alegria de Jesus para a celebração da festa no céu, e é isso que o Pai quer, que celebremos junto com Ele, e um dia estaremos lá no céu, junto com o Senhor, celebrando, né? Porque se Jesus não tivesse morrido na cruz, nada poderíamos fazer por nós, estaremos perdidos, estaremos condenados para uma morte eterna. Mas como Jesus morreu, mas sobretudo Ele ressuscitou, o fato dele ser ressuscitado, isso nos traz a garantia de uma ressurreição também. E um dia estaremos na presença do Pai, louvando e agradecendo o nome dele. Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus nos abençoe, que esse sacrifício, né, que possamos reconhecer esse sacrifício com uma vida de entrega e de dedicação total ao nosso Pai. Vamos ficar de pé e vamos orar nesta hora, agradecendo a Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te dar graças, Senhor, por essa manhã, Deus, maravilhosa na tua presença, Pai. Queremos te agradecer, Deus, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário em nosso lugar, meu Senhor. Obrigado, Deus, pela vida de cada irmão aqui presente, Deus. Obrigado por cada família aqui representada, por cada lar, Senhor Deus. Abençoa-nos, Senhor Deus, e nos guarda e nos orienta em tudo, Deus. Que o Teu Espírito Santo, Deus, possa nos conduzir, Senhor Deus, a viver a Tua verdade, a viver a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor continuará fazendo em nossas vidas. Só temos a Te agradecer, Senhor Deus. Senhor, temos passado por lutas, temos passado por provações, mas uma coisa eu tenho certeza: tudo serve para o nosso crescimento, para o nosso crescimento na Tua presença, para que o Teu nome seja louvado e engrandecido através das nossas vidas. Nos abençoa, nos dá um resto de dia na Tua presença, nos conduz em paz aos nossos lares, nos dá um almoço abençoado. Te oramos, Deus, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar, que eu vou dar um aviso. Queridos, a nossa construção está andando, né? Os irmãos já percebeu aí, e eu acredito que até o final do ano estaremos em ponto de telhado. O projeto é esse, o objetivo é esse, estar no final do ano em ponto pronto para receber o telhado. Então, nós vamos estar em campanha a partir
primeiro dia de janeiro, em campanha da construção do templo, a campanha da compra do telhado. Mas eu já queria desafiar cada um de nós, a no dia 31, no culto da virada, nós trazemos a nossa oferta para a compra do telhado. Traga a sua oferta para a compra do telhado. Então o prazo é dia 31, nós temos vários dias, temos quase 2 meses, né? Então, diga assim, faça um propósito com Deus, Senhor, eu vou levar minha oferta da compra do telhado, que eu quero no começo do ano, que a gente esteja colocando o telhado no lugar. Né? Então, convido os irmãos a participarem desse projeto. Vamos pensar, a campanha já está sendo pensada, como é que será a campanha da compra do telhado. Acredito que o telhado vai ser um valor significativo. Né? Da última vez que nós orçamos, ficou em R$10.000. Mas como esse material sobe constantemente, eu acredito que vai ser um pouco mais caro. Então, mas nós vamos conseguir colocar esse telhado em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, queridos. Coração silenciado, nós estamos despedidos. E à noite estaremos todos aqui novamente para ouvir a palavra do Senhor e louvar o nosso Deus.